Bom dia a todos. Declaro aberta a 21ª sessão ordinária da segunda Câmara. Submeto aos senhores conselheiros a ata da sessão, 20ª sessão do dia 5 de julho. Se não houver objeção, vou dar por aprovado. Está aprovado. Consulto a doutora Renata Sestari, muito digna representante do Ministério Público, sobre eventual interesse em vistas antecipadas a algum dos nossos processos da pauta de hoje. Não, excelência. Ok. Cumprimento os nossos conselheiros no dia de hoje, já que o conselheiro Sidney Beraldo não está. Chegando sustentação oral? Tudo bem, vamos lá. Eu relato os itens estaduais a meu cargo. O item 1 trata-se de prestação de contas de convênio firmado pela Secretaria do Esporte. As manifestações da Casa são pela regularidade e meu voto é também pela regularidade. Em discussão, votação, aprovado. Item 2, 3 e 4, em conjunto. Embargos de declaração contra acordo publicado por... alegam que houve omissão. Em preliminar, eu conheço o embargo. Conhecido no mérito, o embargante visa rediscutir a matéria já discutida, portanto, eu rejeito os presentes embargos. Em discussão, votação, aprovado o voto do relator. Os itens seguintes, deixa eu me ver aqui. Do conselheiro Márcio. Ainda está um pouco tumultuada a pausa. O conselheiro Márcio tem a palavra. Muito obrigado. Cumprimento o senhor presidente, cumprimento o senhor conselheiro, senhores procuradores do Ministério Público, da Fazenda do Estado, senhor diretor-geral, demais presentes. Senhor presidente, em conjunto, itens 5 e 6. Item 5 trata de licitação, contrato e aditamento celebrados entre o Hospital Heliópolis e a Viseg, visando a prestação de serviços de vigilância. E o item 6 cuida de execução contratual referente ao contrato celebrado entre o DR e SO Pontes Engenharia Limitada para obras e serviços de recapeamento asfáltico na rodovia SP-58, tendo a licitação e o contrato já sido julgados regulares. A instrução é unânime pela regularidade em ambos os casos. O meu voto acompanha vai pela regularidade da matéria em apreço no item 5, sem prejuízo da recomendação contida no corpo do voto, e pelo conhecimento da execução contratual do item 6. É o voto. Em discussão, votação, aprovada. Agora, em conjunto, itens 7 e 8. Ok. Item 7 trata da prestação de contas de repasse realizado pela FDE à Fundação Dom Aguirre em 2011, no valor de R$ 748.928,45, para o custeio de bolsas de estudo no âmbito do programa Escola da Família. O item 8 cuida de prestação de contas referente ao repasse realizado pela Secretaria do Estado da Cultura à Prefeitura de Franca em 2013, no valor de R$ 910.139,11, para a construção da Casa da Cultura e do Artista de Franca. A instrução é unânime pela regularidade em ambos os casos. Eu acompanho, voto pela regularidade das matérias em apreço e pela quitação dos responsáveis, sem prejuízo da recomendação contida no corpo do voto 8. Em discussão, votação, aprovada. Palavra agora o conselheiro Sami Vurma para os itens 9 e seguintes. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor secretário-diretor-geral, senhores representantes do Ministério Público de Contas da Procuradoria da Fazenda, item 9, convênio feito pela CDHU e município de Palmeira do Oeste, com o objetivo era repasse de recursos para a produção de 117 unidades habitacionais. Acompanha os órgãos técnicos da Casa e Ministério Público de Contas pela regularidade do ajuste. Meu voto é nesse sentido. Em discussão, votação, aprovada. Itens 10 a 12, peço para relatá-los conjuntamente. Trata-se de instrumentos contratuais firmados, respectivamente, pela Secretaria de Educação, primeiro, Secretaria de Saneamento e o DER. Em todos eles, órgãos de instrução convergem pela regularidade dos ajustes, e é nesse sentido o meu voto. Em discussão, votação, aprovada.
Agora também relato conjuntamente itens 13 a 15, todos são prestações de contas da mesma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia com a Prefeitura de São José do Rio Preto. Órgãos convergem pela regularidade e é nesse sentido o meu voto, regularidade e quitação dos responsáveis. Em discussão, votação, aprovado. Encerrada a sessão estadual, agradeço ao procurador da Fazenda Presidente, Dr. Denis Vedova. E passamos à nossa sessão estadual. Na sessão estadual, a pedido de sustentação oral, do item 54, é relator o conselheiro Márcio Martins de Camargo. O processo é de Sorocaba e convido a doutora Isis Pedroso Lippe para a defesa, assumir a defesa. A palavra ao conselheiro Márcio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ilustre defensora. Item 54, em exame a licitação na modalidade pregão presencial e o contrato celebrado entre a Prefeitura de Sorocaba e a empresa Calvo Comercial Importação e Exportação Limitada, visando a prestação de serviços de preparo, seleção, acondicionamento, entrega e controle de cestas básicas, nos termos definidos no ajuste no valor de R$ 10.560.000, pelo prazo de 12 meses. Foram apontados diversos pontos, mas o principal ponto neste processo é que não constou do orçamento dos serviços a serem prestados o kit de Natal e foi posteriormente integrado na licitação e contrato. E instrução e áreas técnicas da casa entenderam pela irregularidade deste fato. É a síntese do relatório. Bom dia. Com a palavra a ilustre defensora do item 54, doutora Isis Lippe. Eu quero primeiro cumprimentar o senhor presidente, o senhor Sérgio Siqueira Rossi, o senhor Sami Uman, e o nosso relator aqui deste caso, o senhor auditor Márcio Martins de Camargo. E queria dizer a respeito, na verdade, que a Prefeitura buscou fazer a melhor licitação, tendo em vista que optou por obter o preço do kit do Natal à época do Natal, porque acreditava que conseguiria um melhor preço. E também isso foi feito por conta de uma licitação anterior que já havia sido aprovada como regular por esta casa. Então, na verdade, a Prefeitura tem uma série de licitações, né, que ela tem que fazer anualmente, entre elas a cesta básica, e já havia uma regularidade nesse sentido num pregão eletrônico 009/2006, CPL 22/2006, que, na verdade, inclusive, o conselheiro Antônio Roque Cittadini, que julgou regular. Então, na verdade, nós já partimos de uma premissa onde havia sido aceita essa condição da cesta poder ser cotada posteriormente. De qualquer forma, pelo apontamento, atualmente a Prefeitura já não utiliza mais deste fator. Mas o que nós gostaríamos de destacar é que a assessoria técnica financeira, entendeu que o valor foi de acordo com o mercado e realmente das cotações feitas foi o menor valor. Esta cesta representou menos de 7% do contrato, 6%, sendo que foram distribuídas 13.000 cestas, ao contrário daquelas ordinárias que apenas 10.000 servidores recebiam. Então, considerando a economicidade comprovada, considerando a boa-fé, tendo em vista que havia um edital anterior e que esse edital foi alterado, ou seja, que não houve prejuízo aos cofres públicos, que pelo menos fosse reconsiderado e fosse julgada regular, mesmo com alguma advertência ou, enfim, algum apontamento, mas não como irregular, tendo em vista não só a transparência, a boa-fé, mas algo que, de fato, não tenha modificado o resultado do certame,
não era uma cláusula restritiva e foi feito com base num edital anterior considerado regular. Eu acredito que os demais apontamentos já foram relevados e não seriam suficientes para a irregularidade. Então, eu peço, Vênia, que Vossa Excelência possa considerar essas razões na hora do julgamento. Agradeço. Conselheiro Márcio. Cumprimento, doutora Iris. Senhor presidente, em função dos argumentos trazidos, em especial a existência de jurisprudência na casa, eu retiro de pauta para analisar. Ok, é regimental. Cumprimento a doutora. E passamos agora aos processos a meu cargo. Item 16. Trata-se de representação formulada contra a contratação de Jacareí. Aqui os órgãos da Casa analisaram e acompanharam o SDG pela improcedência da representação e ao meu voto. Em discussão, votação aprovada. O mesmo ocorre no item 17, na representação também analisada pela Casa e acompanhando o SDG, sob pela improcedência da representação aqui movida. Em discussão, votação aprovada. Também trata-se o item 18 de representação. A Prefeitura de Salesópolis efetuou um procedimento. O meu voto verifica que não houve qualquer fato que comprometesse, acompanha os órgãos da Casa e o MPC pela improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. 19 e 20 em conjunto. Aqui a representação foi analisada e foi considerada improcedente. E o contrato regular. É o meu voto. Em discussão, votação aprovado. Item 21. Prefeitura de São João da Boa Vista contrata Escala Guaçu, objetivando o fornecimento de concreto. Os órgãos da Casa analisaram, opinaram pela regularidade, e meu voto igualmente é pela regularidade. Em discussão, votação aprovada. Item 22. Araçoiaba da Serra contratou a Aviação Piracema para a execução de serviço de transporte de aluno. Aqui deu tudo ao contrário. Ausência de pesquisa de prévia de preço, atesta a compatibilidade dos valores ajustados. A modalidade de estação não era prevista. Meu voto acompanha a Casa pela irregularidade da contratação. Em discussão, votação aprovada. Item 23, contratação de Caçapava, com o Centro de Integrado de Apoio Profissionais. Aqui também, meu voto acompanha os órgãos da Casa e o MPC pela irregularidade. Não foi esclarecida, deixou de apresentar justificativa, irregular o apontado pela auditoria. Meu voto é pela irregularidade. Em discussão, votação aprovada. Exame 24, prestação de contas de repasses da Fundação da Prefeitura de Santo André para a Fundação Santo André. Considerando as falhas injustificadas sobre a diferença de saldo apresentado na movimentação, falha na inscrição da receita obtida, falta de demonstrativo de parecer e técnico, meu voto acompanha os órgãos da Casa pela desaprovação da prestação de contas, condenando a beneficiária a devolver os valores corrigidos que foram apontados, ficando impedida de novos recebimentos até que devolva os valores impugnados. Em discussão, votação aprovada. Item 25 a 35, em conjunto, tratam-se de câmaras de Clementina, Coroados, 2 Córregos. Eu acho que o conselheiro Semivumo não conhece uma dessas cidades. Conchas, Orindiúva, Torre de Pedra, Riolândia, Urupês, Iperó, Itararé e Águas de Santa Bárbara. Não só não conhece, que eu tenho até dificuldade com os nomes. Relativa a 2013 e 2014. Meu voto acompanha os órgãos da Casa pela regularidade, vou encaminhar os relatórios diferenciados e também as justificativas, as recomendações apontadas em cada um dos votos. Em discussão,
Votação. Aprovado o voto do relator. Não, eram só cidades pequenas, não tinha nenhuma... Ah, ele votou Moca, a cidade de Moca. Tá. O item 36, agora é Iperó 2014, contas do Executivo. Aqui os índices constitucionais foram atendidos, meu voto acompanha a casa, parecer é favorável, as recomendações do MPC vão por ofício. Em discussão, votação, aprovado. 37, Riversul, que é, já que o conselheiro Furman está aqui, é Ribeirão Vermelho do Sul, antigo nome. Virou Riversul, que todo mundo, a população chamava de Riversul, virou Riversul, que acho que só eu conheço mesmo. Acho que nem o conselheiro Márcio, porque é lá perto de Sorocaba e Capão Bonito. Relativo ao exercício 2014, regional de Itapeva. Aqui também foram atendidos os índices constitucionais de Fundeb, Magistério, Ensino, Pessoal, Saúde, e meu voto acompanha o MPC e os órgãos da Casa pela emissão do parecer favorável com as recomendações que vão por ofício. Em discussão, votação, aprovado. 38. Aqui trata-se das contas de Rinópolis, que quem conhece é o nosso secretário-diretor-geral, que esse eu não conheço. 2014, aqui também foram atendidos os índices constitucionais, acompanho a Casa e o MPC, parecer favorável, e encaminha-se as recomendações por ofício. Em discussão, votação, aprovada. 39, Jaborandi, exercício 2014, região de Ribeirão Preto. Os índices também atingiram as previsões, parecer favorável é o que opinam os órgãos da Casa e o MPC. Eu também acompanho e as recomendações vão por ofício. Em discussão, votação, aprovada. 40, Palmares Paulistas, exercício de 2014. Aqui também foi atingido os índices constitucionais estabelecidos de pessoal, saúde, houve superávit, Fundeb, magistério, e o meu voto acompanha os órgãos da Casa e o MPC, favorável, com as pequenas propostas de irregularidades analisadas em apartado e as recomendações por ofício. Em discussão, votação, aprovado. Agora, 41, Guarulhos, convênio celebrado por Guarulhos. Trata-se agora de embargos de declaração. O convênio foi julgado, já foi julgado, agora há um embargo de declaração. Eu conheço em preliminar, conhecido, no mérito não foi verificada qualquer contradição combatida, meu voto conhece do embargo e nega provimento. Em discussão, votação, aprovado. Itens 42 a 46, recursos interpostos pelos ex-servidores da Prefeitura de Regente Feijó, sentença que negaram registros de complementação de aposentadoria. Relatório previamente disponibilizado, órgãos da Casa falaram pelo desprovimento. Em preliminar, eu conheço. No mérito, conhecido. No mérito, devem ser mantidas as decisões. Os recorrentes foi com fundamento no artigo 133 da Lei Orgânica. Esse tribunal já decidiu em casos similares, como diz a STG, em que pese a notícia de passivo atuarial incluído na complementação do regime próprio em 2010, a inconstitucionalidade do artigo 131 do município, declarado pelo Tribunal de Justiça, impôs reconhecer a data da respectiva decisão judicial. Então, eu sou pelo desprovimento. Em discussão, votação, aprovado. 47, recurso interposto pelo município de Santa Cruz do Rio Pardo contra a sentença que julgou ilegais a admissão de pessoal. Mas aqui não teve nada, viu, Sérgio? Não deu para salvar. Eu conheço em preliminar e, como nenhum daqueles pontos nossos foi atendido, eu nego provimento, não dou provimento. Normalmente eu daria se tivesse sido feito seleção, se tivesse... Mas não foi. Essa aqui não deu. Em discussão, votação, aprovada. 48, Regente Feijó, recurso
aqui é cargos de agente de saúde, agente de controle, mas aqui acompanhou o entendimento. Eu conheço em preliminar, as contratações aqui obedeceram, são das áreas típicas que podem, e obedeceu as mínimas regras que são afeitas a esse programa. Eu voto pelo provimento do apelo, reformando a decisão. Em discussão, votação, aprovado. Agora o conselheiro Márcio Camargo. Senhor presidente, itens 49 a 53 em conjunto. Ok. Itens 49 a 51 tratam de licitação, contrato e aditamentos celebrados entre a Prefeitura de Lençóis Paulistas e a Lourençon e Companhia para a construção de unidades habitacionais, bem assim a execução contratual. Pesa sobre a matéria a aceitação pela Comissão de Licitação de atestado para comprovação da capacidade técnica emitido em nome de empresa diversa. A pesquisa de preços falha, divergências quanto à alíquota e à base de cálculo dos encargos previdenciários e a ausência de justificativas plausíveis para a formalização do primeiro aditamento. O item 52 trata de aditamentos e contratos firmados pela Câmara de Mogi das Cruzes com a empresa Demax Serviço e Comércio Limitada para ampliação do prédio sede do Legislativo Local. A licitação e o contrato foram julgados regulares. Pesa sobre os aditamentos, conforme destaques da manifestação da assessoria técnica sobre os aspectos de engenharia, a utilização de planilha de custos sem a indicação da origem dos valores, a deficiente justificativa para os significativos acréscimos quantitativos e a inclusão de itens estranhos ao objeto e não previstos inicialmente. E, por fim, o item 53 trata de termo aditivo referente ao contrato celebrado entre a Prefeitura de Santo André e Cobrate, Cooperativa Brasileira de Transportes, para serviço de transportes de alunos. Nesse caso, a licitação, contrato e termos anteriores foram julgados irregulares, o que macula o aditamento em apreço em razão da incidência da acessoriedade. A instrução é majoritária pela irregularidade. Em razão do não afastamento das falhas, eu acompanho a instrução e voto pela irregularidade das matérias em apreço e pela ilegalidade dos atos determinativos das despesas. Para os itens 49 a 51 de Lençóis Paulista, proponho ainda o encaminhamento de cópias dos documentos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal para as providências de sua alçada, especialmente a sustação do contrato. São os votos. Em discussão, votação, aprovada. Item 54 já foi. Item 55, em exame, dispensa de licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Companhia Cubatense de Urbanização e Saneamento, Cursan, para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial. A assessoria de ATJ afeta o âmbito jurídico, sua chefia e SDG reprovaram a matéria, ao contrário de sua congênere afeta a área econômica. No mérito, apesar da dispensa de licitação ter contado com respaldo jurídico, não restaram justificadas a ausência de comprovação da idoneidade fiscal da contratada junto ao INSS e de uma demonstração dos custos unitários nos orçamentos, o que impediu atestar a compatibilidade do pactuado com o praticado à época pelo mercado. Ante o exposto, voto pela irregularidade da matéria em exame, bem como pela ilegalidade das despesas decorrentes. Em discussão, votação, aprovado. Itens 56 e 57 em conjunto. Em exame, convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Salto e a Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Salto para fornecimento de cartão servidor magnético para utilização em rede credenciada por ela, apresentada à Prefeitura, visando única e exclusivamente a aquisição de produtos e serviços destinados aos servidores públicos municipais ativos. E também em exame a prestação de contas do exercício de 2015, no valor de R$ 370.143,22. No mérito, a matéria vem sendo condenada de forma veemente por esta Corte, em razão da ausência do devido procedimento licitatório e do não cabimento de sua formalização por meio de convênio. O assunto foi, inclusive, objeto de deliberação deste tribunal no processo TCA 21851-02612. Quanto à prestação de contas, deve ser ressaltado que não se aplica ao caso o princípio da acessoriedade, uma vez que a prestação de contas não é acessória do convênio, mas simples meio de comprovação dos gastos, comprovação esta considerada regular pela fiscalização. Em face do exposto, encurto razões, voto pela irregularidade do convênio, bem como pela ilegalidade dos atos determinativos das respectivas despesas e pela regularidade da prestação de contas em apreço. É como voto. Em discussão, votação, aprovado.
Itens 58 e 59 também em conjunto. Item 58 trata de prestação de contas referente ao repasse realizado pela Prefeitura de Oswaldo Cruz ao Serviço de Obras Sociais em 2011, no valor de R$ 797.600, para estimular o processo de desenvolvimento socioeconômico e cultural das famílias dentro da comunidade e para o resgate da cidadania e direitos sociais. O item 59 cuida da prestação de contas de repasses realizado pela Prefeitura de Morro Agudo a 13 entidades do terceiro setor em 2012, no valor total de R$ 2.728.830. Não houve apontamento de falhas relevantes e os recursos foram aplicados conforme o planejado. Assim, meu voto vai pela regularidade das matérias em apreço e pela quitação dos responsáveis, sem prejuízo das recomendações contidas no corpo do voto do item 58. Em discussão, votação aprovada. Item 60, eu solicito a retirada de pauta. Ok. Em conjunto, itens 61 e 62. Ok. Tratam, respectivamente, das contas anuais de 2014 das câmaras de Imbaúba e Ipiguá. Não houve apontamento de falhas relevantes. Em ambos os casos, houve respeito aos limites constitucionais ou estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi constatada a regularidade da remuneração dos agentes políticos e do recolhimento dos encargos sociais. Assim, acompanha a instrução, voto pela regularidade das contas em apreço, sem prejuízo das recomendações e determinações constantes dos votos. Em discussão, votação aprovada. Agora, itens 63 a 65 em conjunto. Em exame as contas prestadas pelas prefeituras dos municípios de Taquarituba, Piedade e Guapiaçu relativas ao exercício de 2014. A instrução é majoritária pela emissão de pareceres favoráveis às contas, restando como óbices apontados pelos que opinaram de forma diversa as compensações previdenciárias efetuadas pelo município de Piedade e os resultados orçamentários e financeiros negativos, além do elevado índice de alterações orçamentárias nas contas do município de Guapiaçu. Quanto às compensações previdenciárias de Piedade, conforme ressaltou o SDG, entendo ser mais adequado analisar a matéria em autos específicos, a fim de viabilizar eventual responsabilização do mandatário que lhe deu causa, caso a compensação venha a ser considerada indevida. E com relação a Guapiaçu, ainda que tenham ocorrido resultados orçamentários e financeiros negativos, tal fato, pela sua monta, não constitui razão suficiente para comprometer toda a gestão municipal. No que se refere às alterações realizadas no orçamento, as mesmas restaram satisfatoriamente justificadas. Assim, tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais e constitucionais e estarem adequados e satisfatórios todos os demais aspectos das contas, eu voto pela emissão de pareceres favoráveis à aprovação das mesmas, sem prejuízo das recomendações constantes dos votos, e determina a formação de autos apartados para análise e acompanhamento da questão previdenciária de Piedade, a exemplo do que já vem sendo firmado pela jurisprudência desta Casa. É o voto. Em discussão. Senhor presidente. Pois não. Só, senhor conselheiro Márcio, em relação ao item 65 de Guapiaçu, muito embora a suposta falha ressaltada aí pela fiscalização do resultado orçamentário deficitário, muito embora com a exclusão, mesmo se aceitando a exclusão dos restos a pagar, que é um procedimento ainda polêmico em várias decisões da Casa, talvez nem devesse ter feito o empenho de todo o valor a ser recebido do convênio com a CDHU, mesmo excluindo esses restos a pagar, ainda assim o resultado orçamentário ficou deficitário acima daquilo que seria considerado tolerável, razoável em vários julgados da Casa. Ficou em 9%, e se consideramos o superávit financeiro do exercício anterior, baixaria para 8,35%, o que ainda pode ser considerado alto, né? Se tivesse entre 5% e 6%, tudo bem, mas 8,35% ainda pode ser considerado elevado. Mesmo que no exercício seguinte, eu pesquisei no Aldesp, a situação orçamentária tenha sido regularizado e tenha se conseguido um superávit de 0,8%. Mesmo assim, no exercício em questão, havia uma situação orçamentária deficitária, além do que eu consideraria aceitável. Portanto, com as devidas vênias, eu votaria pela emissão de parecer prévio desfavorável, acompanhando o MPC. Foi cancelado o desempenho, os não processados? Senhor presidente, eu
Prefiro retirar de pauta. Não, porque eu não- estou propenso a acompanhar Vossa Excelência, mas eu- se quiser retirar... eu entendi o resultado aceitável, tendo em vista a existência de superávit anterior, de regularizações posteriores, mas realmente, em detalhe, eu precisaria retirar de Tá pauta bom. para olhar. Então, se Vossa Excelência deseja retirar, eu acompanharia, mas então retirado de pauta. Sim, Continua ok. você Retirado o falando. item 65. E os demais aprovar. Os demais Sim, os voto demais aprovado. com parecer favorável. E Tá. item 64 de piedade, formação de autos apartados para avaliar a questão de compensação previdenciária. Ok, aprovado. Então. Item 66, Isso tudo vai se resolver com essa lei aí que estão para votar, viu? Essa coisa aí vai estar na Câmara. Espero que resolva. Aí nós vamos mudar. As prefeituras vão chiar, mas vamos mudar. Vai mudar. Continua Vossa Excelência com a palavra. em sequência, item 66 é um agravo. Em exame, agravo formulado por Márcia Rosa de Mendonça Silva, na qualidade de prefeita municipal de Cubatão, por meio do qual requer a reforma do despacho que lhe impôs multa no valor correspondente a 200 UFESPs em razão do não encaminhamento no prazo fixado, sem causa justificada, da documentação relacionada ao contrato número 126/2015, objeto do TC 10.239.98915. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. O relator conhecido. No mérito, mesmo instado em diversas oportunidades durante um prazo de mais de 6 meses, a responsável absteve-se de enviar a esta Corte a documentação relativa ao procedimento licitatório e à contratação, o que impede o exercício da fiscalização de seus atos, que é inerente à atividade desta Casa. Trata-se esta da segunda oportunidade em que a responsável é apenada por deixar de enviar documentação requisitada. Nota-se, portanto, sua contumaz conduta da mesma em desatender, sem justificação plausível, a determinação desta Corte. Ante o exposto, meu voto nega provimento ao agravo. Em discussão, votação, aprovado. Item 67 é o retiro de pauta, senhor presidente. Ok. Em conjunto, itens 68 e 69, recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Guaíra e pelo senhor José Carlos Augusto, ex-prefeito municipal de Guaíra, contra a decisão que julgou procedente a representação e irregulares a tomada de preços e o contrato para execução de obra de recapeamento asfáltico, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao ex-prefeito. O juízo de irregularidade teve por fundamento publicação falha do edital, exigência de realização de visita técnica pelo responsável, restritividade para comprovação de condição habilitatória e alteração do edital já na fase de apreciação de recurso administrativo, sem a devida devolução do prazo para elaboração das propostas. MPC manifestou-se pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, recursos em termos deles conheço. Conhecido. No mérito, os recursos não afastaram as falhas apontadas. Acompanho o douto MPC e voto pelo não provimento dos mesmos. Em discussão, votação, aprovado. Item 70. Em exame, recurso ordinário interposto por ex-prefeito municipal de Nova Aliança, senhor Augusto Donizete Fajan, contra a sentença que considerou irregulares, negou registro aos atos de admissão de 2 agentes comunitários de saúde, por tempo determinado, levados a efeito no município no exercício de 2011. A sentença foi fundamentada no fato de ter sido desrespeitada a Lei 11.350/2006, que no artigo 16 veda a contratação temporária de agentes comunitários de saúde, salvo na hipótese de surtos endêmicos. O Ministério Público de Contas opina pelo não provimento. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. O senhor relator conhecido. No mérito, a necessidade temporária de excepcional interesse público, a situação emergencial e o surto endêmico foram devidamente comprovados. Ante o exposto, eu voto pelo provimento do recurso, pelo registro dos atos de admissão, sem prejuízo da recomendação constante no corpo do voto. Em discussão, votação, aprovada. Item 71 é o retiro de pauta, senhor presidente. Ok. Itens 72 e 73 em conjunto. Em exame, recursos ordinários interpostos por João Luiz Veronese, ex-prefeito do município de Uru, e pelo município de Uru, representado pelo atual prefeito Benedito José Ribeiro, contra a sentença que negou registro a atos de admissão de pessoal por tempo determinado no exercício de 2012. Ao responsável, ora recorrente, e então prefeito municipal, restou aplicada a pena de multa de 200 UFESPs.
A sentença denegatória teve por fundamento o fato de não ter sido caracterizada a necessidade temporária de excepcional interesse público. A instrução é pelo não provimento do recurso. Em preliminar, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos. O senhor relator conhecido. No mérito, eu considero pertinentes as razões da origem, bem como a forma adotada para a contratação do pessoal. Os monitores de artesanato foram contratados em razão de projetos determinados relacionados a programas do governo estadual. E quanto à contratação do monitor de transporte escolar, restou demonstrado que ela é custeada com recursos estaduais em razão de convênio firmado entre o Estado e o município. A admissão desses profissionais em cargo efetivo oneraria os cofres municipais, no caso de extinção do convênio. Posto isso, e considerando o prévio processo seletivo e o fato que foram promovidas apenas 4 admissões por tempo determinado, meu voto dá provimento aos recursos para autorizar o registro dos atos de admissão e cancelar a multa aplicada ao responsável. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 74, recurso ordinário interposto por Antônio Luiz Zanetti, prefeito de Marapoama, contra a sentença que considerou irregulares, negou registro aos atos de admissão de pessoal por tempo determinado, levados a efeito em 2013. Na sentença exarada, apontou-se o fato de que o município tem frequentemente lançado mão da contratação temporária de pessoal e a ausência de esclarecimentos em relação aos pontos destacados pela equipe de fiscalização. Ao responsável, hora recorrente, foi aplicada a multa no valor correspondente a 200 UFESPs. Em preliminar recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, é indiscutível o relevante interesse público envolvido na contratação de professores. As razões recursais demonstram os vários fatores específicos que influenciam o processo educacional do município e a busca de alternativas para dar conta da demanda que não é uniforme ao longo do ano. Restou demonstrado também que, no exercício subsequente, foi promovido um concurso público objetivando o suprimento das necessidades permanentes de pessoal. Assim, à vista dos elementos que instruem os autos e das medidas saneadoras adotadas, eu voto pelo provimento do recurso, pelo registro dos atos de admissão, pelo cancelamento da multa aplicada ao responsável. É o voto. Em discussão, votação aprovada. Item 75, eu retiro de pauta, senhor presidente. Ok. Agora a palavra ao conselheiro Sami Vurma, 76 e seguintes. Senhor presidente, item 76 e 77, peço sua retirada de pauta. Ok. Item 78, representação feita por Fernando Antônio Janzela Lisboa, cidadão de Sorocaba, quanto a possíveis irregularidades praticadas pela Prefeitura de Sorocaba na contratação e execução de obras de construção de infraestrutura viária, abrangendo serviços de pavimentação asfáltica, recapeamento e construção de viaduto de arena multiuso. O representante pleiteia a análise da contratação de pagamentos, alegando suposto superfaturamento de obras, negligência e omissão da Câmara quanto à fiscalização das obras e falha na execução dos serviços. Notificadas as partes, foram apresentadas justificativas. Fiscalização entendeu que não existe embasamento técnico no alegado superfaturamento e, no mesmo sentido, convergiram a TJ, Ministério Público e SDG pela improcedência da representação. O SDG tendo destacado, inclusive, que foram instaurados CPIs, tendo sido os relatórios encaminhados, inclusive, ao Ministério Público Estadual, que decidiu pelo indeferimento e arquivamento de procedimentos preparatórios de inquéritos civis. Também destaca a SDG que as obras sobre as quais recaem as irregularidades já são objeto de acompanhamento por esse tribunal através de processos, tendo, inclusive, alguns deles sido julgados regulares, outros diferidos, também manifestando pela improcedência da representação. Passo ao voto. Manifestações convergentes, fiscalização ATJ, MPC e SDG apontam que os aspectos questionados não merecem prosperar. Os apontamentos sobre suportes e irregularidades praticados pela Prefeitura acompanham o SDG no sentido de que a representante limitou-se a juntar matérias publicadas em jornal, cálculos superficiais que indicariam a ocorrência de superfaturamento, sem, contudo, apresentar elementos documentais e indícios de veracidade. Além disso, o Executivo adotou medidas visando corrigir as falhas constatadas e, como muito bem lembrado pela Unidade de Engenharia de ATJ, muitas das questões pontuadas, de fato, já estão sendo analisadas em processos tramitando aqui na Casa, algum deles já tendo sido julgados irregulares. Voto, portanto, pela improcedência da representação. Em discussão, votação aprovada. Agora relato conjuntamente itens 79 a 82, todos eles relativos à Prefeitura de Osasco. Trata-se de
registro de preços para aquisição de kits escolares, uma série de lotes. Fiscalização não apontou falhas graves, apenas na execução, pagamentos teriam ocorrido com algum atraso, falta de alteração no nome de uma das empresas. Portanto, acompanho os órgãos técnicos da Casa pela regularidade dos ajustes, apenas incluindo as recomendações constantes do voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 83, contrato feito pela Prefeitura de Santa Branca, empresa Mendes Silva Construção, objetivando prestação de serviços de adequação e ampliação da Escola Municipal de Educação Infantil Terezinha do Menino Jesus, com fornecimento de materiais e mão de obra. Além disso, termos de aditamento e respectiva execução contratual. Entre as falhas apontadas pela fiscalização, a mais relevante seria o fato de que o aditamento teria promovido, um dos aditamentos, indevida alteração do objeto, de fornecimento de materiais para fornecimento de equipamentos, sendo que o orçamento inicial e as propostas contemplariam apenas os materiais. As partes inicialmente foram notificadas, não apresentaram justificativas. A TJ, todas as suas unidades, chefia pela irregularidade do aditamento e da execução contratual. De qualquer modo, as partes foram novamente notificadas, novamente também transcorreu em áubice, não apresentou alegações, e esse é o relatório. Passo pelo voto, acompanhando os órgãos técnicos pela irregularidade do ajuste. Em discussão, e aditivos. Votação aprovada. Item 84, contrato de 2013, que teve licitação dispensada, com fulcro no artigo 24, inciso 8º, celebrado entre a Prefeitura de Bauru e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, a Endurbe, que objetivou a prestação de serviços de coleta de lixo domiciliar. Fiscalização foi pela irregularidade da matéria. A principal ocorrência teria sido o fato de não terem sido demonstrados os custos reais da contratação e nem comprovada a compatibilidade do valor contratado com os de mercado. Órgãos técnicos da Casa, após notificações e análise das justificativas, convergiram pela irregularidade da matéria. E é nesse sentido o meu voto pela irregularidade da dispensa de licitação e contrato, com aplicação de multa de 300 UFESPs, e também solicitando, informando ao Ministério Público de Estado que havia protocolizado solicitação sobre o expediente. Em discussão. Senhor presidente, eu vou acompanhar o relator. Eu queria só aproveitar a oportunidade sobre esse assunto, contratação de empresas municipais. Eu, fazendo um exercício de me colocar no local do gestor, imagino que seja muito difícil conseguir um orçamento adequado, sabendo que o serviço vai ser prestado pela empresa municipal. Fico pensando, não seria oportuno aqui na Casa a gente desenvolver tabelas de serviços que os municípios pudessem se referenciar. Porque quem vai colocar um orçamento para o Bauru, um orçamento competitivo, sabendo que quem vai fazer o serviço é a Endurbe? A mesma coisa com a Prudenco, a mesma coisa com Campinas, a mesma coisa com outros municípios. São José dos Campos, enfim. São municípios de porte e que têm muita dificuldade para conseguir orçamento. É apenas para aproveitar a oportunidade para é oportuna manifestar. A colocação. Continua em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu posso retificar? Eu não deixei claro, só para ficar no item 83, foi pela irregularidade, eu esqueci de mencionar a aplicação de multa de 200 UFESPs, no item 83. Eu posso fazer essa... Pode, a sessão não terminou. Segundo jurisprudência do Supremo Tribunal, não terminou a sessão, pode. Então... Só para esclarecer que há uma multa também que eu não falei aqui. Está certo. Muito bem. 83. Acrescentado. Em discussão, votação, aprovada. Voltando para o 85, primeira Câmara, em sessão de 2006, julgou irregulares licitação e contrato feito em 2004 entre a Prefeitura de Bragança Paulista e Fundação de Ciência e Aplicações de Tecnologias Espaciais, FUNCAT, para fornecimento, instalação, migração de dados, implantação, manutenção, treinamento, suporte técnico para sistemas de gestão integrada municipal. O Pleno negou provimento ao recurso ordinário interposto pela Prefeitura e rejeitou o embargo de declaração oposto. Em exame agora, nessa oportunidade, termos de aditamento
que objetivaram prorrogar a vigência contratual, fiscalização examinando a matéria, entendeu a incidência do princípio de acessoriedade, concluiu pela irregularidade dos aditivos. Meu voto é nesse sentido, pela irregularidade dos aditivos. Em discussão, votação aprovada. No item 86, a mesma questão. O termo de aditamento feito pela Prefeitura de Campinas de Serviço de Saúde, Dr. Cândido Ferreira, para fim de repasse financeiro, visando dar continuidade ao desenvolvimento de parceria em assistência geral à saúde nas áreas de apoio, diagnóstico, terapêutica e assistência social. O convênio firmado entre as partes foi julgado irregular por esta segunda Câmara em 2011, decisão confirmada em sede de recurso ordinário. Aqui, fiscalização em face do julgamento desfavorável da matéria principal conclui pela irregularidade do aditamento em razão do princípio da acessoriedade. Meu voto é nesse sentido, pela irregularidade do aditamento do convênio. Em discussão, votação aprovada. Item 87, aditivos a contrato de 2008, feito pela Prefeitura de Mogi das Cruzes e a construtora Camilos Limitada. O objeto era a execução de obras e serviços de ampliação do sistema de esgoto Jardim Santos Dumont e Jardim Aeroporto. Ora em exame, aditivos. Destaco que a licitação e o contrato foram julgados regulares pela segunda Câmara. Nesse processo aqui, a fiscalização manifesta pela irregularidade da matéria. A principal falha foi a seguinte: justificativas apresentadas para a celebração dos aditivos não seriam aceitáveis, configurando a ausência de planejamento por parte da Prefeitura. Houve uma série de prorrogações aí, justificadas praticamente apenas por altos índices pluviométricos. Além disso, houve o descumprimento de um item da cláusula 2ª do contrato, que disporia que os preços não sofrerão reajustes, com base no Plano Real, que, para contratos de menos de um ano, proibia esses reajustes. Notificadas as partes, apresentaram justificativas. A TJ entende que a matéria não se encontra regularizada. Houve apresentação de memoriais. Passo a meu voto. Quanto às justificativas relacionadas aos atos que promoveram prorrogação do prazo de execução, como bem destacado pela fiscalização, os altos índices pluviométricos não constituem fatos imprevisíveis a ensejar dilação, conforme o exigido pelo artigo 57, parágrafo único, inciso 2º, da Lei 8.666. Enfatizo, além disso, que o prazo inicialmente estabelecido de 6 meses foi prorrogado por mais 18 meses, sendo a obra recebida apenas em 2010. Ou seja, além da afronta ao dispositivo legal supracitado, há que se considerar possíveis falhas no planejamento que deveria orientar a execução do objeto. Além disso, o reajuste do termo aditivo número 3 fere a cláusula 12ª do próprio pacto, que os preços não seriam reajustados com base na Lei 9.069, de 95, que tratava do Plano Real. Portanto, meu voto é pela irregularidade dos aditivos, com aplicação de multas individualizadas de 200 UFESP, são os responsáveis. Em discussão, votação aprovada. Item 88, eu peço sua retirada de pauta. Ok. Item 89, contas da Câmara Municipal de Marabá Paulista, de exercício de 2014. Aqui a matéria está em ordem e acompanho órgãos técnicos da Casa por sua regularidade, com respectivas recomendações constantes do voto. Em discussão, votação aprovada. Agora, contas da Prefeitura de Paulo de Faria, exercício de 2014, os órgãos técnicos da Casa, com exceção de MPC, são pela emissão de parecer técnico favorável. Meu voto é nesse sentido, porque, apesar de ter havido um déficit financeiro, ele ainda se encontra dentro daquilo tolerável da Casa, ou seja, bem abaixo dos 30 dias de arrecadação municipal. Portanto, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão, votação aprovada. Agora, item 91. Trata-se de contas da Prefeitura de Laranjal Paulista, exercício de 2014. Aqui a situação já é diferente, principalmente por conta, além do déficit da execução orçamentária, da situação irregular do item encargos sociais. Portanto, voto pela emissão de parecer prévio
desfavorável, com as determinações aqui constantes à margem do parecer. Em discussão, votação aprovada. Por fim, o item 92, contas da Prefeitura Municipal de Nhandeara, exercício de 2014. Aqui também acompanho órgãos técnicos da Casa pela emissão de parecer prévio desfavorável. A questão que importa aqui é a irregularidade da situação dos precatórios. A parte chegou a apresentar documentos ontem à tarde no gabinete, mas comprovando um parcelamento dos precatórios apenas no exercício de 2006 e não aqui, que era o que interessava, 2014. Em discussão, votação aprovada. Consulto a doutora Renata Sestari sobre eventual interesse em alguns dos itens na pauta de hoje. Ok. Encerrada a pauta, está encerrada a sessão. Bom dia a todos.